concordo com eles, eu também quero justiça. Eu quero justiça, tanto pelo Marcos quanto pelo Elise. A Elise é tão vítima nessa história inteira quanto o Marcos. Antes de eu voltar para apresentar o que faltou na primeira parte, já que tivemos uma instrução da nossa situação, eu só vou demonstrar uma das possibilidades, já que nenhuma das duas partes consegue comprovar como o tiro entrou. Nem o perito da acusação, nem o perito da defesa, apesar de haver teses. Teses não são fatos. Então, peço, por favor, que as senhoras e o senhor lembrem-se disso a todo momento. Teses não são fatos. Eu vou falar aqui agora com vocês sobre mais uma tese e depois eu vou falar sobre alguns fatos. Tá bom? Júlia? Pode ficar aí, Júlia. O Marcos, entre outras atividades, ele também era lutador. Então, já que a gente vai falar sobre teses, vamos pensar na seguinte hipótese. O Marcos está com uma arma apontada para ele, certo? O Marcos, ele fazia Muay Thai, Judô, Jiu-Jitsu, entre outros esportes. Ele, como minha colega já informou, ele não iria ficar parado esperando a boa vontade da Elise atirar. O que ele poderia fazer é isso aqui, ó. E nesse meio tempo, a Elise atirou. Então, se a gente vai falar de tese, tá aí mais uma tese. Só que, de novo, teses não são fatos. Então, eu vou pedir, por favor, que as senhoras e os senhores desconsiderem a tese, porque não temos nenhum fato referente a isso. Pode passar, por favor. Mais cedo eu falei para vocês que eu ia demonstrar que a acusação mente. Nós tivemos um teatrinho bem vergonhoso da Abá, que mentiu falando que o relacionamento deles era maravilhoso até onde ela podia ver, mas o Ney confirmou que não tinha como não ouvir os dois brigando. Ela falou que a Elise era o demônio, enquanto o Marcos ele era o anjo pessoal. Ai, que homem bom. Nós já vimos o homem bom, as avaliações que ele dava para as mulheres. Isso não é uma atitude de um homem bom. Se ele fazia isso com mulheres que ele saía muito de vez em quando, imagine o que ele fazia com a Elise diariamente. Falamos da primeira testemunha e da sua mentira, e que eu realmente espero que ela seja processada por falta de testemunho. Agora vamos falar de Maura, que de última hora virou Maura. Aqui vamos constar como Mauro. Marcos e Mauro não frequentavam a vida um do outro, raramente se falavam por telefone e só se encontravam em reuniões da diretoria da IOP. Ainda assim, trocavam poucas palavras. Como? Eu pergunto para as senhoras, como a Maura podia afirmar que eles viviam muito bem, que eles tinham um ótimo contato, sendo que o fato foi dado pelo pai de Marcos? Não havia essa relação próxima. Triste, mas não havia. Logo, todo o depoimento que vocês ouviram foi orquestrado pela acusação para transformar a Elise num demônio. A Elise errou e ela admite que errou. Ela cooperou com as investigações. Então, só para lembrar, o salário era em torno de R$31 mil e o Marcos montou uma empresa escondida dentro da IOC. Então, se ele enganava a própria família, de novo eu pergunto, o que vocês acham que ele fazia entre quatro paredes? Pode passar. Essa daí não. Pode fechar. A defesa não, desculpa. A acusação falou que a gente ia alegar legítima defesa. Obviamente não tem legítima defesa. Elise agiu com excesso de legítima defesa, infelizmente. Mas ela reconhece o erro dela. Só que ela reagiu dessa forma, depois de muitas agressões, depois de ouvir dia e noite que Elise era louca, Elise era uma puta, Elise não prestava pra nada. Eram essas palavras que Elise tinha toda santa noite. Ela podia ter esperado só mais um dia, mas a dor era gigantesca. Por quê? Reiteradamente Marcos tratava ela assim.
Vamos falar de princesas? Vamos falar de princesas, porque a acusação trouxe a ideia da princesa de novo. Elise realmente, por um tempo, foi tratada como uma princesa. Vamos colocar uma princesa da Disney. Eu acredito que a maioria aqui deva conhecer Game of Thrones. Elise deixou de ser uma Cinderela para virar uma Sansa, que ela era continuamente estuprada pelo Marcos quando ela dizia: não quero, não estou bem, não quero transar hoje. Por quê? O que ele falava? O que você fazia quando você era uma puta e precisava ganhar dinheiro? Vai abrir essas pernas sim. E de novo, todas as micro e macro agressões aconteciam geralmente em 4 paredes. Mas os funcionários ouviam, apesar da nossa testemunha contar mentiras para os senhores hoje. Então, para finalizar, eu queria falar sobre o crime. Elise cometeu sim um homicídio, mas não foi um homicídio torpe, porque ela não fez isso por dinheiro e ela não fez isso por vingança, conforme foi comprovado. Ela não utilizou o meio cruel. Volta para os primeiros slides, por favor. Ela não utilizou o meio cruel. A primeira perita não sabia sequer a cor da vítima. Mas o nosso laudo que a gente trouxe, pós-exumação, para confirmar a morte, confirma a ausência de todas. Aqui, ó, segundo e terceiro. Segundo e terceiro. Coloca em. Confirma a ausência de sinais indicativos de reação vital em todas as partes. O primeiro laudo foi feito a olho nu. A olho nu. Não dá para chegar muito longe. Então, a perita errou. Culpa dela não. Mas o segundo laudo comprova: não havia vida. Logo, ele não sufocou no sangue. Não há meio cruel. Impossibilidade de defesa da vítima. Como disse, tivemos teses. O nosso laudo confirma que o tiro foi dado a pelo menos 40 centímetros de distância. 40 centímetros encaixa como média distância. Então o Marcos ele poderia reagir, até mesmo porque ele andava armado. O Marcos, se reagiu ou não, nunca teremos essa resposta. Mas o fato é, havia distância. Então eu vou pedir para os senhores, quando forem votar hoje, votarem. Homicídio? Sim, ela cometeu homicídio. Foi por motivo torpe? Não foi por motivo torpe. Foi por meio cruel? Não foi por meio cruel. Teve impossibilidade de defesa da vítima? Não houve. Mas houve emoção. Elise reagiu. Elise reagiu dessa forma. Então eu peço que os senhores votem pelo homicídio privilegiado. Agora, quanto à ocultação de cadáver, tem alguma coisa que a gente falou contra a ocultação de cadáver? Não, porque a gente não está aqui para mentir. De novo, a gente não está aqui para fazer o teatrinho vergonhoso da acusação. A gente está aqui atrás da verdade. Portanto, na ocultação de cadáver, eu peço que os senhores, as senhoras e o senhor, votem a favor. Ela cometeu sim ocultação de cadáver. Mas lembrando, não houve motivo torpe, não ficou comprovado em nenhum momento. Não houve meio cruel. O tiro matou Marcos. A morte se dá com o fim da atividade cerebral. E por fim, não houve possibilidade da defesa da vítima. Muito obrigado. É um júri, o julgamento.